Boa noite. É um privilégio estarmos juntos aqui mais uma vez para adorarmos a Deus, para abrirmos a Sua palavra e para continuarmos aquilo que iniciamos na semana passada quando falamos dos evangelhos. Começamos na última semana essa série chamada Perspectivas dos Evangelhos. E na última semana nós iniciamos através do Evangelho de Marcos, porque, como falamos durante aquela noite, o Evangelho de Marcos foi muito possivelmente o primeiro a ter sido escrito, e a partir dele nós encontramos muitas partes também em Mateus e em Lucas. Comentamos também que esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, ou seja, que têm a mesma ótica e a mesma visão. Na semana passada eu apresentei para vocês que cada evangelho recebe um símbolo. São símbolos que você pode visualizar. Nós temos o boi, nós temos o leão, nós temos o homem e nós temos a águia. Depois, se você quiser saber um pouquinho mais a respeito desses quatro símbolos e de onde eles vieram, você pode visualizar, ler o que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 1, versos 5 e 10, ou Apocalipse, capítulo 4, versos 7, 8 e 9. Na verdade, é possível, e eu não disse isso semana passada também, que você encontre alguma divergência em relação aos símbolos. Se essa simbologia vem a partir de Ezequiel, o símbolo de Marcos seria o homem, o símbolo de Mateus seria o homem, o símbolo de Marcos seria o leão, o símbolo de Lucas seria o boi e João teria a águia. Mas a melhor simbologia, a mais coerente e a que mais se encaixa com cada evangelho é exatamente essa que nós temos aqui. O boi para Marcos, o leão para Mateus, vamos falar disso daqui a pouco, o homem para Lucas e a águia para João. Esta também é a ordem que você encontra em Apocalipse capítulo 4, versos 7 a 9, a visão dos seres viventes. Irineu de Leão, a partir desses símbolos, ele diz que Deus forneceu para nós um evangelho quadriforme, não é? Cada um dos evangelhos é uma maneira de enxergar a pessoa de Cristo. E eu disse também na semana passada, quando iniciamos, que se eu convidasse 4 de vocês para pintarem um quadro, daqui da frente desse uma tela e tinta para todos, os 4 teríamos quadros completamente diferentes. Por quê? Cada um enxergaria de uma maneira o cenário, e assim são os evangelhos também. Perspectivas diferentes de pessoas diferentes a respeito do mesmo Cristo. Hoje queremos falar um pouco a respeito do que encontramos no Evangelho de Mateus, que tem como símbolo o leão. Antes de entrarmos nos detalhes e mesmo da leitura da Bíblia, vamos fechar os olhos, vamos curvar a cabeça e vamos orar ao Senhor nesse momento. Eterno Deus, muito obrigado pelo poder da Tua palavra, obrigado porque cuida de nós, obrigado por este momento, esta série especial na Igreja Adventista Central de Limeira, e pelo privilégio de na semana passada termos aprendido um pouco mais sobre Marcos e termos visto uma perspectiva de Cristo acalmando a tempestade, e obrigado porque hoje aprenderemos mais sobre o Evangelho de Mateus, e veremos também uma mensagem especial do Senhor para nós, contido neste livro tão especial.
perdoe as nossas falhas, abençoe-nos, nos ajude a cada dia e principalmente a sair daqui melhor do que aqui chegamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse evangelho, o evangelho de Mateus, ele é um evangelho muito especial. Apesar de possivelmente não ter sido o primeiro a ser escrito, ele é o primeiro, como encontramos, na ordem cronológica do Novo Testamento. E esse livro, ele poderia ser caracterizado como metódico, atraente, voltado para o passado, voltado para o presente e hebraístico. Metódico porque é um evangelho escrito numa ordem específica com a intenção de transmitir uma mensagem. Voltado para o passado porque ele claramente tem toda a sua base no Antigo Testamento. São mais ou aproximadamente 40 citações que Mateus diz para que se cumprisse o que está escrito, para que se cumprisse como que foi dito por meio do profeta e frases relacionadas a essas. São 40 citações ou mais em que Mateus diz: olha, isso aqui eu estou dizendo para você que aconteceu e aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito no Antigo Testamento. Ele também é um livro voltado para o presente, por quê? Porque hoje ele apresenta a vontade de Deus para nós. O que dizer do Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7, onde o Senhor Jesus praticamente vira de cabeça para baixo todos os conceitos de seus dias, onde Cristo, ele eleva a norma. Ouviram vocês o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Um livro atual, voltado também para o presente. É um livro atraente, porque Mateus já foi qualificado ao longo da história como o livro mais importante do mundo e também como o livro mais ditoso já escrito. Mateus é um livro belo do começo ao fim. E se você quiser ter uma experiência um dia, separe algumas horas, 2, 3 horas, e leia o Evangelho de Mateus numa só sentada. É uma experiência espetacular. Ler todo o Evangelho de Mateus em uma sentada, você terá uma experiência ímpar. E ele também é um livro hebraístico, por quê? Porque toda a mentalidade por trás daquilo que foi escrito está baseado na maneira de pensar do povo hebreu do Antigo Testamento. Mateus, ele é o mais judeu de todos os evangelhos. Ele foi escrito por um judeu, ele foi escrito para os judeus, esse era o público de Mateus, enquanto Marcos escreveu para os romanos, nós vimos semana passada, com a intenção de apresentar Cristo como aquele que trabalha pelo seu povo. Mateus escreve o seu evangelho para os judeus. Essa é a intenção, esse é o público, na verdade, de Mateus. E poderíamos dizer que tranquilamente o propósito deste evangelho é nada mais do que apresentar a Cristo como aquele que foi prometido no Antigo Testamento, o Messias. É por isso que Mateus tem como símbolo o leão. Apocalipse, capítulo 5, verso 5, fala do leão da tribo de Judá. As características do livro de Mateus, a genealogia apresentada logo no início do livro, as 3 listas de 14, ele traz 3 listas que apresentam uma numerologia de 14, 14, 14, também há uma intenção dentro da maneira de ler a numerologia hebraica. O livro mais judeu de todos os evangelhos, escrito por um judeu para os judeus, na intenção, no propósito de
conquistar os judeus para Cristo. Mateus escreve de uma forma em que ele tenta alcançar os ainda não convertidos ao cristianismo e, ao mesmo tempo, ele busca fortalecer aqueles que já aceitaram a Cristo como Salvador, busca fortalecer a sua crença de que Cristo é o Messias. Esse é um caráter impressionante do Evangelho de Mateus. Não é à toa que, logo que se finaliza o Antigo Testamento com Malaquias, e o Antigo Testamento tem como foco principal apresentar a vinda do Messias, logo no primeiro livro do Novo Testamento vem Mateus, apresentando o cumprimento dessas profecias. Então Deus, na sua sabedoria, na sua mão que guiou a produção do cânon da Bíblia, Ele permite que o Antigo Testamento seja fechado com as profecias messiânicas e o Novo logo seja aberto com as profecias messiânicas sendo cumpridas. Quando foi escrito este Evangelho? Bom, por características e textos que nós temos no Evangelho de Mateus, com certeza ele foi escrito antes do ano 70, quando o templo foi destruído. Na verdade, como a fuga dos cristãos ocorre por volta do ano 66 depois de Cristo, Mateus certamente foi escrito antes do ano 66. Mas também não foi muito antes, porque se nós formos para o capítulo 27 de Atos, por exemplo, nós encontramos a informação de que havia acontecido já há algum tempo atrás a crucifixão. Perdão, Mateus capítulo 27. Então, os especialistas norteiam a data do livro de Mateus, apesar de ser muito difícil de datá-lo, por volta do ano 55 até 63. Ou seja, pelo menos 20 anos após Cristo ter sido crucificado. E quem escreveu este evangelho especial? Mateus, o apóstolo. O seu nome só aparece 5 vezes em todo o Antigo Testamento. Em Mateus 9:9 nós temos o chamado de Cristo para ele. Em Mateus 10:3 nós temos a lista dos discípulos, onde o nome dele aparece. Depois temos mais 3 referências apenas: Marcos 3:18, Lucas 6:15 e Atos 1:13, onde você vê a lista: Bartolomeu, Mateus, Tomé e Tiago. Nós até encontramos a história de um outro homem sendo chamado por Jesus, que era coletor de impostos. O seu nome é Levi, o publicano. Durante algum tempo, acreditou-se que eram 2 coletores de impostos diferentes e seriam 2 histórias. Mas quando hoje nós analisamos vários detalhes, como por exemplo, tanto o chamado de Levi quanto de Mateus, antes disso, eles presenciam a cura de um paralítico. Tanto o chamado de Levi quanto de Mateus, logo depois, é apresentado que na casa desse publicano há um banquete. Na verdade, o que se tem claro hoje é que o seu nome hebraico era Levi, mas ele recebe um segundo nome do Senhor Jesus, o que nós chamamos de um cognome, um nome dado por Cristo, de Mateus. Mateus significa dádiva de Deus. Então hoje temos a clareza de que este livro foi escrito por este apóstolo Levi, conhecido como Mateus. E por que em outras passagens, como por exemplo Marcos 2:14 e Lucas 5:27, nós não encontramos o nome de Mateus? Possivelmente
os dois escritores desses dois evangelhos queriam preservar o passado desse jovem, desse homem. E agora, como ele era conhecido por Mateus, ao apresentarem a sua história para não recordarem o seu passado, o chamaram nos seus evangelhos de Levi, o publicano. Mas é exatamente o mesmo Mateus que nós conhecemos como um dos apóstolos de Cristo. Queridos, este evangelho, ele remonta, a primeira citação a respeito dele, remonta ao ano 100 a 150. Na verdade, a primeira vez que se comenta sobre o evangelho de Mateus, são em escritos de um bispo chamado Pápias, que falou a respeito deste evangelho. Pápias viveu entre 100 e 150 depois de Cristo. Na verdade, esse bispo chamado Pápias, ele foi contemporâneo de Policarpo de Esmirna. Policarpo foi aluno do próprio João, o apóstolo de Cristo. E em uma obra de 5 volumes, Pápias falou do evangelho de Mateus. Infelizmente, essa obra se perdeu ao longo da história. Mas antes dela se perder, parte dela, ou uma citação a respeito do evangelho de Mateus, foi citada por Eusébio de Cesareia, por volta do ano 337. Eusébio cita o que Pápias fala a respeito do evangelho. E ele diz: Mateus compilou os discursos de Jesus em língua hebraica, mas cada um os traduziu da melhor maneira. Então este testemunho, encontrado no livro História da Igreja de Eusébio de Cesareia, citando a obra de Pápias, nos fortalece de que naqueles dias este evangelho já era reconhecido como sendo escrito por um dos apóstolos de Cristo, alguém que esteve com o próprio Senhor. E para fecharmos esta parte mais ampla do evangelho, é interessante como Deus, na sua sabedoria, organizou. O primeiro evangelho, Mateus, ele é, na ordem cronológica, na ordem que se apresenta na Bíblia, Mateus, ele é um livro escrito por um judeu para judeus. Marcos é um livro escrito por um judeu, mas que não foi apóstolo de Cristo, e relatou a visão de um outro judeu. Lucas é um livro escrito por um não-judeu, que também não foi apóstolo de Cristo, para o grupo de gentios. E depois João fecha com um outro livro, escrito também por um judeu. Você tem todas as categorias representadas entre os 4 autores dos evangelhos. Semana que vem vamos falar especialmente do evangelho de Lucas. Portanto, o evangelho de Mateus é um evangelho especial, com foco específico naquele público que Mateus queria que reconhecesse que Cristo era o Messias do Antigo Testamento. Como eu citei, Apocalipse 5:5 fala do leão da tribo de Judá, Cristo. E se você der uma olhada depois em Gênesis 49, versos 9 e 10, vai falar que Judá, a tribo de Judá, era um leãozinho. Portanto, o leão é o símbolo que mais se encaixa com o evangelho de Mateus. Mas essa noite eu quero refletir com você em um trecho do evangelho de Mateus. Nós conversamos que a cada noite teríamos uma visão geral sobre cada um dos evangelhos, mas também analisaríamos uma mensagem que Cristo tem para cada um de nós, em uma porção de cada um deles. Na semana passada, em Marcos, apresentamos aquilo que está nos capítulos 4, de 35 a 41, a respeito de Jesus acalmando a tempestade. Mas esta noite, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus,
capítulo 16. Talvez você não enxergue muito bem, deixa eu ver se eu tenho laser aqui. Eu tenho. É importante dizer que essa cena que nós vamos ler agora, ela acontece depois que todas essas histórias já haviam ocorrido. Vou te dizer aqui. Aqui no número 1, aqui é o Mar da Galileia, ou o Lago de Tiberíades. Aqui no número 1 é onde Cristo acalmou a tempestade, falamos disso na semana passada, onde Ele acalma a tempestade pela primeira vez. Aí vemos para cá na região dos Gerazenos, número 2, que é onde Cristo expulsa os demônios para os porcos. E Ele cura aquele homem, liberta aquele homem. Aí aqui na mesma região próxima, no número 3, temos, 3 está aqui. Temos o local onde Cristo alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A primeira multiplicação dos pães e peixes. Aqui no 4, onde Cristo, pela segunda vez, acalma a tempestade, também vimos na semana passada. E aqui no número 5, onde Jesus, pela segunda vez agora, alimenta 4.000 pessoas. E aqui depois, no lugar número 6, é onde possivelmente ocorreu o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. E agora esta cena ocorre nesta região, Magadã, ou também conhecido como Magdala, de onde teria vindo Maria Madalena. É aqui que estamos, onde esta cena que leremos juntos ocorre. Mateus capítulo 16, vamos ler juntos, versos de 5 a 12. Já oramos, vamos ler. Mateus capítulo 16, versos de 5 a 12. Está escrito assim: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e do quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e quantos cestos tomastes? Veja, Jesus está citando as cenas que eu acabei de comentar. Verso 11: Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não dissera que se acautelassem. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Essa era uma ocasião onde Jesus ele havia viajado por algumas semanas. Ele estava retornando do Mar da Galileia, como a gente pôde perceber, vimos na tela. E ele estava em uma viagem longa, e ele havia chegado agora de Tiro. Ele havia passado por Tiro, passado por Sidom, feito muitas coisas, e se alojado naquela região chamada Decápolis. Uma região onde ele era pouquíssimo conhecido, e tinha as 10 cidades gregas. A região onde, por exemplo, ele expulsou os demônios e mandou para os porcos. Jesus usou essa viagem como grande oportunidade para poder falar de si e testemunhar a respeito de quem ele era. Na sequência, quando você encontra Mateus, capítulo 15, você encontra Jesus se encontrando com fariseus e saduceus. E esses homens pedem a ele um sinal que demonstrasse que ele era o Messias. E Jesus disse assim: nenhum sinal será dado a vocês,
senão o sinal de Jonas. Não temos tempo para discorrer aqui sobre o sinal de Jonas, quem sabe numa outra oportunidade, mas assim como Jonas havia passado 3 dias na barriga de um peixe, Cristo passaria 3 dias nas entranhas da terra, em uma sepultura, e ressuscitaria ao final do 3º dia. O sinal de Jonas está ligado diretamente à morte e ressurreição de Cristo. Assim como ele disse: destruam este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. E ele estava falando a respeito do seu corpo. Quando Cristo diz assim: vocês não vão ter nenhum sinal de minha parte, a não ser o sinal de Jonas, ele estava dizendo: em breve vocês verão que assim como Jonas passou 3 dias na barriga de um peixe, eu passarei 3 dias nas entranhas da terra, mas eu ressuscitarei. E logo quando sai do encontro com este grupo de fariseus e de saduceus, após multiplicar muitos pães, após fazer muitas coisas, após em Mateus 16:4, de olhar para esses homens, e você pode ler, ele os chama de geração má e adúltera. Mateus 16, de 1 até 4, é onde eles pedem o sinal, e Jesus diz: vocês não vão ter nada. Vamos ler. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, pediram que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Verso 2. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá um bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Jesus está dizendo: vocês já viram o suficiente? Vocês têm ouvido o que eu fiz, o que eu tenho feito? Alimentei 5.000, alimentei 4.000, a tempestade eu acalmei 2 vezes, na frente de muitas pessoas. Vocês sabem tantas coisas, sabem discernir entre o dia que vai fazer tempo bom e o dia que vai chover, e vocês não sabem discernir quem está entre vocês? E ele continua, verso 4: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando, retirou-se. Logo que isso acontece, é quando Jesus, ele vira para os discípulos, e ele inicialmente destaca a necessidade deles tomarem cuidado da má influência que havia nos fariseus e nos saduceus. Jesus diz que os discípulos deveriam se acautelar. Uma tradução melhor aqui seria estar em guarda, estar em vigia, prestar muita atenção a respeito do fermento dos fariseus e dos saduceus. E ele não se referia ao fermento de pães. Jesus está falando de doutrina. Quais eram as doutrinas ou a vivência desses 2 grupos? Fariseus e saduceus. Os fariseus eram apegados à justiça própria, ao formalismo e à religião vazia. Já os saduceus eram apegados ao liberalismo teológico. Podemos dizer que basicamente os fariseus eram aqueles que hoje nós chamaríamos de extremamente conservadores, preocupados com a letra da lei, preocupados em cumprir as 613 leis que foram formadas a partir dos 10 mandamentos. Você sabe, a partir dos 10 mandamentos foram criadas 613 leis que deveriam ser cumpridas pelos judeus. Eles ficaram com tanto medo de todas as vezes que foram levados cativos por quebrar a lei, que agora, por um zelo extremo, criam 613 leis, e os fariseus eram os responsáveis para cuidar disso. Foram os fariseus que disseram: olha, por que você está levando a sua cama no sábado? Você não pode carregar uma cama no sábado.
Foram os fariseus que disseram: seus discípulos estão colhendo milho, estão pegando da plantação no sábado. Esses eram os fariseus. E os saduceus? Os saduceus eram da aristocracia, eram os nobres, latifundiários, donos de terras, empresários, homens da alta sociedade judaica da época. Não estavam preocupados com a religião. Na verdade, a sua grande preocupação era o status e a posição. Anás e Caifás, os dois que diretamente são responsáveis pela crucifixão de Jesus, eram saduceus. A preocupação deles era manter a sua posição. Você tem um relato na Bíblia que diz: olha, se nós não pararmos esse Jesus, virão os romanos e vão tomar a nossa posição, o nosso lugar. Eles não estão falando de terra, eles estão falando de posição política. Os fariseus eram responsáveis pela religião, pelo cumprimento das leis, pelas sinagogas. Os saduceus eram os responsáveis pela parte política. Eram os administradores. E são desses dois grupos que Cristo está falando: os extremamente religiosos e os extremamente liberais. Qualquer semelhança hoje não é mera coincidência. O cerne, o centro da mensagem de Cristo era exatamente contra as heresias desses dois grupos: os fariseus apegados ao legalismo e aos enganos, aos sofismas de ocasião. Por exemplo: mestre, essa mulher foi pega em adultério, o que o senhor diz? E pensaram: se Jesus disser liberem-na, foi contra a lei de Moisés. Se disser crucifiquem ou apedrejem, está mandando matar, e só os romanos podem fazer isso. Sofismas, enganos, falácias, era o que estava sempre na ponta da língua dos fariseus. E os saduceus, o oportunismo político e o materialismo mundano. Fariseus e saduceus faziam parte deste grupo que em Mateus 16, de 1 a 4, foram inquirir Jesus: nos dê um sinal. E ele diz para os dois grupos: vocês não vão ter nada, só o sinal de Jonas. Cada um com seu interesse. Um grupo com interesse no cumprimento da lei, outro grupo com interesse na posição social. E Jesus dispensa os dois de uma só vez e depois vira para os discípulos e diz: cuidado com esses homens e com o que eles ensinam. Quando olhamos, por exemplo, para os fariseus, descobrimos que eles eram extremamente religiosos, apegados ao Antigo Testamento. Já os saduceus, nem tanto assim. Por exemplo, os saduceus não criam na ressurreição. Os saduceus não criam nos anjos, muito menos em todo o Antigo Testamento. Os saduceus criam apenas do Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. É por isso que quando os guardas saem correndo da tumba onde Cristo ressuscitou e vão para o sumo sacerdote, Anás, Caifás, saduceus, eles são pagos para dizer: olha, vocês não podem dizer que ele ressuscitou, nós não cremos nisso. Não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos. Aliás, os saduceus não acreditavam nem na intervenção divina na história humana. Não sei se você sabia disso. Eles acreditavam que apenas cada homem era responsável pelos seus atos e tudo era resolvido aqui e agora por eles. Jesus diz para os discípulos: cuidado. Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Queridos, quais são as características do fermento? O fermento, você sabe que ele é um agente levedante que serve para quê? Para fazer uma massa crescer, mas não só para isso. O fermento, sim, ele tem micro-organismos que fazem, durante ali o processo que ele atua na massa, eles liberam um gás, dióxido de carbono, e faz com que a massa amplie, estufe.
Mas também o fermento ele é responsável, por exemplo, no glúten, para dar maciez. E também o fermento é responsável por melhorar o sabor da massa. Então ele serve para fazer crescer a massa, ele serve para dar maciez e ele melhora o sabor. O próprio Senhor Jesus utilizou a simbologia do fermento, por exemplo, quando em Mateus capítulo 13, verso 33, ele falou do reino dos céus. Ele diz assim, que ele fala de um pouco de fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha. Jesus usa o símbolo do fermento de modo positivo. Mateus 13, 33. O fermento também ele é símbolo de influência, seja positiva ou negativa. Quando você vai para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 6 a 8, Paulo usa a imagem do fermento para alertar o povo de Corinto contra o quê? Contra a influência do pecado na igreja. Mas na tradição judaica, você sabe, na Páscoa, Pessa, em hebraico, ou cerimônia de passagem, relembrando a libertação da escravidão, quando eles passaram o Mar Vermelho, atravessaram o deserto. Em Êxodo 12, 15, você encontra a ordem. O pão deverá ser sem o quê? Sem fermento. Qual era o fermento? Qual era a influência? Qual era o sabor? Qual era a maciez da doutrina dos fariseus e dos saduceus? O fermento dos fariseus era o extremo tradicionalismo religioso, o apego incondicional à lei, de uma maneira que nunca foi a maneira como Deus instruiu o seu povo. E o fermento dos saduceus, o mundanismo e o ceticismo. O legalismo dos fariseus separava eles de Deus, da mesma forma que a descrença, o ceticismo dos saduceus. Esses dois grupos estavam se apegando às suas tradições, ou religiosas, ou políticas, para viver, e estavam influenciando negativamente as pessoas. Os saduceus faziam parte de um partido sacerdotal, onde os sumos sacerdotes normalmente participavam. Tanto que você sabe, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, Arão, é escolhido por quem? Por Deus. Nos dias de Cristo, a função do sumo sacerdote era uma função política. Quem determinava a função não era a tradição judaica, não era a descendência de Arão. Não, a função era determinada pelo governador. Era ele que colocava ou tirava o sumo sacerdote. Os saduceus eram helenísticos, já haviam se condescendido com o que estava acontecendo na região. Apesar de diferenças aparentes, fariseus e saduceus tinham a mesma dureza de coração. E eu queria dizer para você que os falsos profetas e os falsos ensinos atrapalharam mais a igreja ao longo da história do que a perseguição. O ensino equivocado das Escrituras, os ensinos errados, as interpretações equivocadas atrapalharam ao longo da história a igreja muito mais do que a perseguição. E eu repito, não é mera coincidência o que estamos vendo hoje. Mas no caso, se Cristo usou o símbolo do fermento de modo positivo, mas aqui o símbolo do fermento tem conotação negativa, o que diferencia o bom fermento do mau fermento? É de onde ele vem, é de onde ele é produzido.
Jesus usou o símbolo, como eu disse, do fermento para falar do crescimento do reino dos céus. Mas ele também usou o fermento para dizer que o que fariseus e saduceus estavam ensinando era ruim. O símbolo do fermento, como falsa doutrina, é repetido depois por Paulo em Gálatas, capítulo 5, versos de 1 a 9. Ele diz que as falsas doutrinas estavam se infiltrando na igreja. A hipocrisia, Lucas 12, 1. E é nesse contexto que Jesus está exortando os discípulos contra a hipocrisia dos fariseus e o mundanismo dos saduceus. Os extremos sempre são problemáticos. Sempre. Eu costumo dizer que o cristão verdadeiro, ele não é tradicional e nem é progressista. Ele é bíblico. Assim diz o Senhor. O cristão verdadeiro, ele não é nem de esquerda, nem de direita, ele é do alto. Êxodo 4. O Senhor é a minha bandeira. Nenhuma outra bandeira daqui nós deveríamos levantar. Infelizmente, isso tem acontecido na igreja. Nós temos pessoas extremamente zelosas, mas não zelosas no sentido de querer fazer o melhor para Deus. Zelosas no sentido de achando que cumprindo leis e mandamentos vão alcançar a salvação. E nós temos um outro grupo que dizem: eu gosto de Jesus, mas eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de doutrina. Fariseus e saduceus. A história se repete. E eu oro a Deus, e creio que essa deveria ser a sua oração também, para não fazer parte de nenhum desses dois grupos. O fermento tem a capacidade de penetrar em toda a massa. E sem você ver, porque ela está envolvido, está enraizado lá no meio, sem você perceber, você coloca o fermento, mistura, deixa a massinha descansando, não é assim, irmãs e irmãos que sabem fazer um bom pão? Quando você volta minutos ou horas depois, a massa está enorme. Levedou, ficou grande, cresceu, e nós nem percebemos o que aconteceu. Jesus faz isso dos versos 5 a 6. Mas dos versos 7 a 12, Jesus traz uma outra instrução. Ele traz a necessidade do discernimento espiritual. Os discípulos tinham boa memória para guardar os fatos, mas eles não estavam discernindo direito. Quando Jesus diz do fermento dos fariseus e dos saduceus, o que eles pensam? Peraí, será que ele está falando isso porque nós não trouxemos pão? Não tiveram discernimento na hora para entender do que Cristo estava falando. Os discípulos pareciam estar lerdos, pareciam estar com a mente embotada, cegos para enxergar, foram lentos para entender. Os discípulos não conseguiram alcançar tudo que Cristo precisava que eles entendessem. Fato é que momentos antes de Cristo morrer, você ainda encontra discípulos dizendo assim: Senhor, quando é que o Senhor vai redimir Israel? A gente está esperando. Não, eu falei para vocês, eu vou morrer, o meu reino não é daqui. Algum tempo antes dele ser crucificado, eles estão discutindo sobre quem é o maior. Permita que eu sente à direita e o meu irmão à esquerda. Os discípulos não alcançaram, queridos, todo o discernimento que precisavam para entender as coisas de Deus. É por isso que Cristo, em certo momento, diz: olha, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não estão prontos para ouvir. Jesus fala de doutrina falsa. Eles pensam no estômago. Com que a gente tem se preocupado hoje em dia? Qual é o teor daquilo que tem
tomado o nosso tempo quando falamos de cristianismo, de religião? Qual é o nível de discernimento espiritual que eu e você temos tido para entender os dias em que vivemos? Na terça passada, quando ministrava a escola bíblica de pais, para alguns pais ali no colégio adventista, toda terça estamos reunidos e falava de Daniel, capítulo 2, e eu disse para eles, nós não estamos, queridos, na unha da estátua, nós estamos no micróbio da unha da estátua. Eu tenho discernido, uma pergunta, será que eu tenho discernido os ensinamentos bíblicos a ponto de não hoje estar localizado nem entre os conservadores, nem entre os liberais, nem entre aqueles que vivem uma religião apegada ao texto, sem amor, sem misericórdia, eu me atrevo a dizer, sem Jesus, mas também não estando apegado àquele grupo que diz, a gente ama Jesus, ele é um cara legalzão. Onde que eu estou? Nessa linha aqui do tempo. Nessa medida. Onde que eu estou localizado? Será que eu tenho discernido os dias em que eu vivo para saber que isso aqui não vai durar mais muito tempo? No livro O Desejado de Todas as Nações, está escrito assim: em sua súbita partida de Magdala, esqueceram de se prover de pão, tendo consigo apenas um. Entenderam que Cristo se referia a essa circunstância, advertindo a não comprar pão de fariseus ou saduceus. Sua falta de fé e de visão espiritual levaram eles, muitas vezes, a semelhante má compreensão de suas palavras. Então Jesus os reprovou por pensarem que aquele que havia alimentado milhares com poucos pães e peixes, poderia naquela solene advertência estar se referindo meramente à comida temporal. Havia perigo de que os astutos raciocínios dos fariseus e saduceus levedassem os discípulos com incredulidade, levando-os a considerar levianamente as obras de Cristo. E ela continua: entre os seguidores de nosso Senhor, em nossos dias, como outrora, quão disseminado se acha este pecado sutil e enganador. Quantas vezes nosso serviço a Cristo, nossa comunhão uns com os outros não são manchados pelo oculto, escondido, desejo de exaltar o próprio eu, com pronto o pensamento de se congratular consigo mesmo e o desejo da aprovação humana. É o amor do próprio eu, o desejo de um caminho mais fácil do que o que nos é designado por Deus, que nos leva à substituição dos preceitos divinos por teorias e tradições humanas. Aos seus próprios discípulos, Jesus se dirige nessa advertência: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Fato é, queridos, que hoje muitos, com muita frequência na igreja, consideram a doutrina ruim. Não querem compromisso com doutrina. Não querem aprender sobre doutrina. Nós queremos Jesus, não queremos doutrina, mas isso é uma incoerência, porque a Bíblia é doutrina quase em toda a sua totalidade. Basicamente, tudo que nós encontramos na Bíblia é crescimento, é instrução, é doutrina. Satanás está trabalhando para que nós alcancemos um nível de religião que seja muito parecido com o que os fariseus viviam, apegados ao texto da lei. Irmã, qual é o seu nome? Lorena? Lorena. Você comeu alface hoje? Não vai para o céu, Lorena. Traz uma régua para mim que eu quero medir o tamanho da saia da Lorena, por favor. Ou então, Edson, cara,
Gostei de você, viu? Mas esse negócio de igreja não está com nada, não. O negócio é Jesus, é abrir o coração. A gente precisa atualizar a Bíblia. A gente precisa focar mais no aqui, no agora. Vamos fazer trabalho social, não é? Vamos abrir uma comunidade. Vamos aceitar todo mundo do jeito que eles são, sem nenhum compromisso deles mudarem, porque a Bíblia ela foi escrita num contexto que hoje não vale mais. De que lado eu estou? De que lado eu efetivamente estou? Eu queria dizer uma coisa para você. Você pode até mudar, mas a Bíblia diz que Deus continua o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Irmãos, a Bíblia é um livro atemporal. Ela valeu quando foi escrita. Ela valeu ao longo de toda a história, e ela vale hoje do mesmo jeito. E eu queria fazer um apelo ao seu coração, enquanto a nossa querida amiga canta, você pode se colocar em pé. Eu queria te convidar a fazer uma oração muito sincera para Deus hoje. Porque enquanto eu estou pregando para você aqui, Deus já disse no meu coração de que lado eu estou. Ele já me mostrou algumas correções que eu preciso fazer. Que você sabe, o pregador prega aquilo que é o ideal de Deus, e a mensagem serve primeiro para ele. Enquanto ela canta sobre um Deus que não muda, que é o mesmo, eu queria te convidar a ficar em pé, fazer uma oração dizendo: Senhor, me perdoa pela minha extrema intolerância com os irmãos, pela minha religião fria, baseada na letra da lei, sem amor, sem nenhum tipo de compromisso com o outro. Ou então, perdoa a minha religião do tudo pode. A minha religião que quem faz a doutrina ou a regra sou eu. Eu sei de mim e eu sei que o Espírito já falou para você sobre você. Se o seu desejo hoje, esta noite, é se alinhar com Cristo, dizendo: Senhor, nem esquerda nem direita, alto. Nem conservador nem liberal, bíblico, cristão. Durante a canção, fique em pé, faça essa oração e no final eu quero orar por você. Tudo que eu criei foi pra você. O vento que eu soprei fez você viver. E um dia contemplando o que eu construí, eu planejei fazer você feliz. Mesmo assim, o que aconteceu? Você não me conhece ou se esqueceu. E agora então lhe vejo tão longe de mim, mas sei que vou fazer você feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei. Toda vez que eu olho pra você, percebo a obra-prima que eu criei.
e vejo cada traço que um dia desenhei. Eu quero ver você viver feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei. Amém. Amém. Sabe, esse Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós que aos poucos, dia a dia, a gente, assim como um carro que está desalinhado, começamos a puxar mais para um lado ou mais para o outro, e de quando em quando o meu carro está assim, precisa ir no alinhamento. Quem é o nosso alinhamento, queridos? É Cristo. Sabe, um bom fermento, ele produz um bom pão. Enquanto Cristo, que era o pão da vida, distribuía a verdadeira doutrina entre as pessoas, os fariseus e saduceus distribuíam o fermento, que levedava, enganava e matava. Pergunta para o seu coração e para o meu: o que eu tenho distribuído? O que eu tenho dado às pessoas? Pão ou fermento? Senhor, obrigado por mais uma noite na Tua casa. Obrigado porque o Senhor não muda. Obrigado porque essa noite entendemos que precisamos tomar muito cuidado com o tipo de religião que estamos tendo, com os ensinamentos que estamos seguindo. Senhor, não são youtubers, influencers, pastores ou qualquer outro cantor, jogador de futebol ou artista que determina o caminho que um cristão deve traçar. Mas cremos que o Senhor é o ponto de equilíbrio. Nos ajude a ter o mesmo cuidado na nossa vida que o Senhor disse para os discípulos terem. Cuidado com as falsas doutrinas e falsos ensinamentos que vão te levar ou para o caminho da religião fria, na pura letra da lei, ou da religião do tudo pode. Nos ajuda a não estar em nenhum desses grupos, mas estarmos em Cristo. Oramos e pedimos no nome dele. Amém.